Bom dia a todos, chamo Robson Borges e com o apoio de Josimar Lopes e Fabrício de Jesus, abordamos um tema, a inclusão dos alunos surdos no sistema educacional. Em cima desse tema, construímos três tópicos, ou melhor, levantamos três tópicos que do nosso ponto de vista é o essencial para que possamos entender como de fato acontece essa inclusão do aluno surdo no ambiente educacional. Os três temas são o seguinte: relação, conteúdo, cultura surda, como acontece a inclusão do aluno surdo no ambiente escolar, quais são os profissionais necessários para que de fato aconteça essa inclusão. Começando com a inclusão do aluno surdo no ambiente escolar, começamos com relação, conteúdo, cultura surda. Precisamos entender o que é cultura surda, como acontece, né? Então, a história dos surdos no Brasil, ela se mistura com a história da linguagem brasileira de sinais, que ela se vê necessária ser criada, ou melhor, se viu necessário ser criado essa linguagem brasileira de sinais a partir de uma necessidade, que foi justamente a necessidade de os surdos poderem progredir com as demais pessoas. Por exemplo, como futuramente ter uma formação acadêmica, né? Então, no contexto histórico, se vê que o surdo ele sempre foi discriminado, sempre foi marginalizado. Já no século XV, os surdos eles eram considerados ineducáveis, ou seja, não seria possível incluí-los em classes regulares, eles não teriam como aprender. Então aí se dá essa discriminação dos surdos, como falei anteriormente, aí se dá essa marginalização, eles eram ficados de lado, ficavam à margem da sociedade. Então, a partir do século XVI, essa visão começa a ter mudança na Europa, e daí que os surdos começam a ganhar espaço no campo educacional brasileiro, né? Dados do IBGE comprovam que no Brasil existem mais de 2 milhões de surdos na sociedade brasileira, né? Então são um número bem grande que precisa ser feito alguma coisa, por exemplo, como a lei dá suporte para que de fato essas pessoas possam ter uma educação de qualidade, possam ter acesso a uma educação de qualidade. Ainda falando sobre a cultura surda, o seu conteúdo em si, o que podemos citar é que o surdo, a cultura surda nada mais é do que entender como que o surdo faz para conviver no ambiente com as pessoas que não têm a surdez, por exemplo. É preciso que ele de fato, entenda através do campo visual o meio em que vive, para que ele possa modificá-lo e adaptá-lo para que ele possa viver com as demais pessoas. Então, isso é cultura surda, né? A partir do momento em que o surdo tem a visão de um campo, ele acaba modificando para o seu modo de viver, para que ele possa conviver com pessoas ditas normais, com as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, né? Então, daí se dá a cultura surda. Precisamos entender um pouco de cultura surda para que possamos estar dando continuidade e possamos entender como acontece essa inclusão no meio social. Então, no contexto histórico, nós podemos ver que o surdo sempre foi discriminado e marginalizado, mas com o passar do tempo ele vem ganhando espaço e apoio para que possa ingressar na escola, ou numa classe regular, e futuramente, ou melhor, posteriormente, ganhar uma formação acadêmica que é prevista em lei e que nós vamos falar mais adiante. O segundo tópico a ser abordado é justamente como acontece a inclusão do aluno surdo no ambiente escolar, né? Em cima desse tópico, nós falamos o seguinte, que é necessário alguns caminhos a percorrer para que de fato haja essa inclusão. Por exemplo, adaptação curricular, oferta do ensino bilíngue e profissionais qualificados para que possam atender a demanda ou os alunos que possam ter esse tipo de deficiência, né? Quando falamos
adaptação curricular, o que podemos falar é o seguinte, que não é o aluno que se adapta para entrar na escola, mas sim a escola que tem que se adaptar para recebê-lo, fazendo mudanças no seu currículo. Sabemos que o currículo ele é flexível e dependendo de uma região para outra, podemos acrescentar alguma coisa. E independente de região, como estamos falando de uma deficiência da surdez, que é um aluno que tem esse tipo de deficiência, ele necessita dessa adaptação curricular para que ele possa estar que ele seja inserido na classe regular com os demais alunos, com alunos que não têm nenhum tipo de deficiência, né? Então os alunos também que não têm nenhum tipo de deficiência já estarão entendendo que eles têm os mesmos direitos, tanto os alunos que não têm nenhum tipo de deficiência quanto os que têm. Temos os mesmos direitos e isso é previsto em lei. A segunda parte dentro desse tópico é justamente a oferta do ensino bilíngue, certo? Que numa sala regular, numa classe regular, será ministrado a língua portuguesa como língua oficial e a Libras, que é a língua brasileira de sinais, para que esse aluno possa progredir junto com os demais alunos, né? Através do ensino da Libras, ele poderá se comunicar. Ele estará aprendendo ali visualmente e através da escrita, mas a sua comunicação será através de sinais, que é por isso que é necessário ter a língua brasileira de sinais. Quando se tem crianças que têm a surdez, né, que são surdas dentro de uma classe regular, é necessário ter a Libras, que é dessa forma que ele irá se comunicar, que ele irá aprender, é dessa forma que ele irá progredir com os demais alunos dentro dessa classe, né? E os profissionais qualificados, né? Certamente um professor ele não pode simplesmente ter só a formação numa matéria específica, né? Para atender um aluno surdo, ele tem que ter no mínimo, uma especialização em Libras, né? Ele irá entender como aquele aluno aprende, né? Da forma que ele irá aprender, então isso vê-se necessário ter no mínimo essa especialização em Libras para que de fato aquele aluno possa aprender com os demais alunos, né? Então os profissionais qualificados é de suma importância para que o aluno com surdez possa ter uma evolução gradativa, podemos dizer assim, com relação ao seu ensino-aprendizagem. Acerca disso, o autor Perlin, 2005, página 56, ele fala o seguinte, que o surdo tem diferença e não deficiência. O que importa é como assumimos o sujeito surdo. Então, nessa fala, ele mostra que o surdo tem os mesmos direitos que uma criança que não é surda, ou um aluno, ou melhor, um aluno que não é surdo, né? E não devemos tratá-los como deficientes, sim como diferentes, né? E ser diferente é normal. O terceiro tópico a ser comentado e abordado por nós é os profissionais necessários para que de fato essa inclusão aconteça, né? Então, os profissionais que nós pesquisamos e entendemos que são necessários para que de fato aconteça essa inclusão são um professor de sala, tem que ter no mínimo uma especialização em Libras, um intérprete de Libras para trabalhar dentro da sala de aula com o professor de classe e um fonoaudiólogo. Esses três profissionais são essenciais para que possa atender um aluno surdo. Então, a escola, juntamente com todo o corpo docente, ele necessita desses três profissionais aqui, profissionais com essas especializações ou formações. Então, o corpo docente, é importante também citar que o corpo docente da escola esteja ciente e tenha um trabalho em conjunto com esses profissionais para que possa atender adequadamente esse aluno, né? A partir do momento que ele adentrar os portões da escola, a escola, o corpo docente, a escola como um todo tem que oferecer suporte para que esse aluno possa se sentir acolhido, né? Ele, porém, é surdo, mas ele entende quando ele se sente excluído no olhar ou acolhido. Então daí se vê
a importância de se ter esse conjunto do corpo docente, de modo geral, para receber esse aluno, né? A partir do momento que ele se sente acolhido, de adentrar a sala de aula, que ele vê o professor que é especialista na área, tem um intérprete, aí ele já vai se sentir mais acolhido, ele irá aprender, de fato irá aprender com os demais alunos dentro daquela sala de aula, que é a sala regular, né? Isso se chama inclusão, incluir pessoas com deficiência dentro das classes regulares, e dessa forma estará aprendendo, para que possa estar progredindo com os demais alunos, né? E o fonoaudiólogo é para quando tiver um problema, ou podemos dizer assim, problema, né? No caso que o intérprete ou o professor especialista não possa resolver, tenhamos um fonoaudiólogo para que possamos estar, para que possa estar nos orientando e resolvendo possíveis problemas com os demais acadêmicos, ou com o acadêmico que tenha esse problema com relação à sua deficiência. Então, dessa forma, tendo esses profissionais qualificados, para que esse aluno possa progredir, como eu falei anteriormente, né, estaremos fazendo aí estará de fato acontecendo a inclusão, né, e não uma exclusão. Se não tivermos esses profissionais com essas qualificações nessa área, estaremos tendo o que chamamos de inclusão excludente, e não queremos isso, né? Então, através do trabalho, através de todos esses três tópicos, nós podemos ver em que o surdo vem ganhando espaço dentro do âmbito escolar, né, no âmbito educacional, e hoje é previsto em lei, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, mais especificamente para surdos, ela garante o acesso e a qualidade de ensino para que ele possa ter uma formação acadêmica futuramente, né? Então, eles têm direitos previstos em lei, e se é direito, eles têm como usufruir desse benefício. Esse foi o nosso trabalho. Espero ter explicado, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar, o que o grupo quis passar para vocês acerca de como acontece a inclusão do aluno surdo no ambiente escolar.